Mas a palavra de Deus vai dizer que é por causa do poderio dos anjos que a mulher deve usar o véu como sinal de poderio em vossas cabeças. Louvado seja o nome do Senhor, mas muitos preferem ignorar, muitos preferem não respeitar esta hierarquia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o nosso Deus, ele é organizado. As coisas de Deus, elas são organizadas, não é em vão, não é por acaso que isso acontece dessa maneira. E Paulo ele diz assim: ou não vos ensina a natureza que é desonra para o homem ter o cabelo crescido. A própria natureza humana nos ensina que para o homem é desonra ter o cabelo crescido, mas para a mulher é honroso ter o cabelo crescido. É isso que diz a própria natureza. A própria natureza do homem, o homem ele acha bonito uma mulher com seus cabelos longos. O homem se sente mais atraído por uma mulher de cabelos longos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é naturalmente, isso é da própria natureza. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo, ele escreve no final desta mensagem, para o nosso entendimento, que não é por força, não é por violência e nem por contenda. Ele diz: mas se alguém quiser ser contencioso, que seja. Mas nós não temos esse costume nem as igrejas do Senhor. Quando Paulo ele diz: se alguém quiser ser contencioso, o contencioso é aquele que contende, contencioso é aquele que contraria. Louvado seja o nome do Senhor. Contencioso é aquele que procura o inexplicável para explicar aquilo que já está claro, que é a luz da palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Ainda que sejamos a minoria, nós precisamos entender, aleluia. A Paulo ele diz assim: nós não temos esse costume. Quando ele diz nós, ele está se referindo ao todo. Como muitos dizem por aí, apenas que esse ensinamento é apenas para a igreja de Coríntio, trazendo contextos teológicos, históricos, para abolir aquilo que está escrito e claro na palavra do Senhor. Ele diz: nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Veja que eu e você, se nós entendermos o mínimo de português, nós vamos entender que as igrejas de Deus está no plural. Portanto, Paulo está se referindo aqui às igrejas de Deus no plural, às igrejas de Deus de modo universal, e não apenas para a igreja de Coríntios, como é ensinado nos dias de hoje, em cima de contextos históricos. Paulo ele diz que para a mulher, se ela não quiser usar véu, ela tosqueia, ou seja, corte o cabelo. Sabe por quê? Porque para a mulher cortar o cabelo naquela época era desonroso, era vergonhoso. Ou então raspe a cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vivemos em um contexto onde esta mensagem não é mais pregada, onde esta mensagem não é mais ensinada, porque a preocupação é em desmontar esta mensagem em cima de contextos históricos e teológicos, para contrariar a palavra de Deus e transformando a Bíblia em um livro com sombra de dúvida, com variações de dúvida, quando na verdade são contenciosos, quando na verdade está bem claro aqui e no plural as igrejas de Deus. Se Paulo estivesse se referindo às igrejas de Coríntio, ele estava falando às igrejas de Coríntio, mas não, ele está falando às igrejas de Deus. Muitas e muitas vezes, de tanto ouvir ensinamentos teológicos, porque na verdade teologia é o estudo da palavra de Deus, e nós precisamos estudar
estudar a palavra de Deus, precisamos estudar a história, precisamos sim entender o contexto, mas não há contexto histórico que anule a veracidade da Bíblia Sagrada. Não há contexto histórico que coloque a palavra de Deus em dúvida. Eu e você, nós precisamos ter a certeza da palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos entender a palavra de Deus e procurar obedecer a palavra de Deus como ela verdadeiramente é. E como eu disse no início dessa mensagem, o intuito aqui não é arrumar desamizade. O intuito aqui é trazer um ensinamento daquilo que está sendo desconstruído ao longo de muitos e muitos anos, daquilo que está sendo feito de maneira errada e estão tentando desconstruir. Mas alguém precisa ter coragem de pregar a palavra de Deus, alguém precisa ter coragem de ensinar a palavra de Deus. Ainda que haja um preço a ser pago, ainda que haja choro, ainda que haja lágrimas, o importante é naquele dia ouvir da parte do Senhor: vinde bendito do meu Pai.